todos. Uma vez mais, sejamos muito bem-vindos a mais um podcast da nossa reunião de estudos do Evangelho do Grupo Espírita Irmão Áureo. No nosso intuito de estudarmos o Evangelho à luz da doutrina espírita, estamos seguindo, por enquanto, o livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, psicografia de Francisco Cândido Xavier. E hoje, quem preparou a reflexão para nós foi a Cláudia, em torno do capítulo 14, intitulado A Coroa e as Asas. Como sempre, eu não vou dar muito spoiler, mas é um capítulo instigante, provocativo. A Cláudia traz várias reflexões, né? E eu estava refletindo se basta apenas o conhecimento e a lucidez para nos guiar pelos caminhos da vida. Aguarde, daqui a pouco a Cláudia trará as reflexões e lembramos sempre, teremos a nossa live que acontece hoje, mais tarde, no YouTube. A gente gostaria de lembrar, não se preocupe, porque a gente deixa gravado, estamos em todas as mídias sociais, contamos com seu apoio e participação, né? A Cláudia vai estar junto com a Dorcas, comigo, com o Ítalo e com a Lana, num tempinho a mais para a gente refletir sobre esse capítulo num momento bastante bom. Não tem problema, você pode assistir depois, fica gravado, né? Mas a gente convida a estar junto com a gente nessa missão de divulgar a doutrina espírita e a mensagem do bem. Além disso, no final desse nosso podcast, a gente vai ter o nosso momento de oração. Trazemos mais uma poesia de Maria Dolores para a gente começar bem. Fique conosco até o final, faça a sua oração, para que a gente possa buscar a companhia dos bons espíritos. Também lembramos que nas anotações, né, nas especificações, a gente coloca outras bibliografias complementares que nos permitem aprofundar os estudos aqui desenvolvidos. Dito tudo isso, eu te convido para que juntos possamos ouvir. Então, vamos ouvir? Olá a todos, é uma alegria nos encontrarmos mais uma vez para fazermos esse estudo do Evangelho. Somos aqui o Grupo Espírita Irmão Áureo e damos as boas-vindas a todos e todas que vão acessar esse podcast, que vão ouvir, que vão refletir e que vão também participar da live ou não. Sejamos todos bem-vindos a esse movimento em direção ao Evangelho, em direção aos ensinos de Jesus. Aqui estamos analisando o livro Jesus no Lar, hoje o capítulo 14, A Coroa e as Asas. Narra-nos o Espírito Neio Lúcio a fala de Jesus em reunião na casa de Simão Pedro, onde falavam sobre as glórias do saber. Era esse o assunto. Jesus, visando clarear o entendimento sobre a questão, conta uma parábola ou história utilizando-se de símbolos de fácil entendimento, para que o conhecimento pudesse ser alcançado pelas pessoas simples que o ouviam. Já percebamos aí a atitude respeitosa de Jesus, a intenção pura e clara de auxiliar no entendimento, no conhecimento maior da vida. O homem da parábola contada por Jesus era amante da verdade e informou-se de que o aprimoramento intelectual o conduziria à divina sabedoria, motivo pelo qual, interessado nessa conquista, a da divina sabedoria, atirou-se à elevação da ciência, ou seja, buscou elevar-se pela ciência, trabalhando com afinco e, enquanto assim fazia, foi se desfazendo, narra-nos o livro, da ignorância, deixando os meandros escuros pelos quais transitara. Conta-nos Jesus que, enquanto caminhava esse homem pela estrada do conhecimento, ele lançava à margem uma túnica que se fizera estreita ou uma alpercata que se lhe afigurava inservível, procurando indumentária nova. Até que um dia, depois de muitos anos, alcançou a desejada culminância, onde, nesse ponto, um representante de Deus lhe surgiu ao encontro, entregando-lhe deslumbrante coroa de luz.
Ocorre que quando o homem tentou seguir em frente em direção ao paraíso, recomendou-lhe o representante do Altíssimo que voltasse atrás nos próprios passos. E o homem, agora com a luz que se espargia da coroa do conhecimento que carregava consigo, pôde vislumbrar coisas e lances da vida que antes não enxergava. Entretanto, escarneceu do quadro que se desenhava diante de seus olhos, pois observava criaturas com túnicas estranhas, sapatos diferentes, cada um sentindo-se senhor de si e dono da verdade, em conduta de impertinência infantil. Trouxeram-lhe essas condutas o riso sarcástico aos lábios e passou a zombar dos semelhantes, sequer suportando lançar-lhes um olhar, esquecendo-se de que um dia também vestira roupas estranhas e caminhara com apercatas desconfortáveis ante a ignorância da qual viera se desfazendo em louvável trabalho. A conduta desse homem, segundo o próprio representante do Altíssimo já o havia advertido, impediu-o de continuar a jornada ascensional, até porque, ante seus risos irônicos e falas ácidas, muitos renunciaram à subida, retornando à inércia da planície vasta. Foi-lhe explicado então que a roupagem dos outros, que lhe provocara tanto sarcasmo inútil, era aquela mesma de que ele se servira para elevar-se, ao tempo em que era frágil e semicego, e que as asas de luz com que deveria erguer-se ao trono divino somente lhe seriam dadas quando edificasse o amor no imo do coração. Explicou Jesus que faltava àquele homem piedade e entendimento, que ele então voltasse demoradamente ao caminho e auxiliasse os semelhantes sem o que jamais conseguiria equilibrar-se no céu. E Jesus então conclui a sua fala: há muitas almas na terra ostentando a luminosa coroa da ciência, mas de coração adormecido na impiedade, salientando-se no sarcasmo pueril e na censura indébita. Envenenadas pela incompreensão, exigentes e cruéis, fulminam os companheiros mais fracos no entendimento ou na cultura, ao invés de estender-lhes as mãos fraternais, reconhecendo que também já foram assim, tateantes e imperfeitos. Enquanto, porém, tais criaturas não se decidirem a ajudar o irmão menos esclarecido e menos afortunado, acolhendo-o no próprio espírito, com sinceridade e devotamento, não receberão as asas com que lhes será lícito partir na direção do céu. Muitas coisas para pensarmos sobre a lição dessa noite. Fica claro, em primeiro lugar, que conhecimento e sabedoria são coisas diferentes. A coroa do conhecimento conquistada pelo candidato ao céu não garantiu as asas que o levariam ao encontro de Deus. Vai nos dizer Emmanuel no livro Pensamento e Vida, na lição intitulada Instrução, que já se disse que duas asas conduzirão o espírito humano à presença de Deus. Uma chama-se amor, a outra sabedoria. E continua Emmanuel: pelo amor, que acima de tudo é serviço aos semelhantes, a criatura se ilumina e a formoseia por dentro, emitindo em favor dos outros o reflexo de suas próprias virtudes. E pela sabedoria, que começa na aquisição do conhecimento, recolhe a influência dos vanguardeiros do progresso, que lhe comunicam os reflexos da própria grandeza, impelindo-a para o alto. Daí o imperativo de marcharem juntas a inteligência e a bondade. Veja-se que Emmanuel nos diz que a sabedoria começa no conhecimento. Mas não basta conhecer, é preciso saber e também é preciso fazer, mas sabendo e fazendo com proveito em torno dos nobres ideais da vida. Emmanuel, em sua fala, inclusive, nos ensina que, quanto ao conhecimento, bebemos na fonte daqueles que seguem à nossa frente e que nos comunicam o reflexo de sua própria grandeza. Fico pensando na dinâmica do ensino, quando chegamos em uma sala de aula, um curso, desejosos de aprender, e nos deparamos com um professor que nos transmite aquilo que aprendeu, confiante no potencial que jaz em cada um, esperando estímulo e reconhecimento. Esse professor, por sua vez, também aprendeu com outros mestres. É uma rede de cooperação que deveria nos levar à humildade e não ao convencimento ou à louca ideia de que sabemos por nós mesmos ou que estamos desobrigados de generosamente, assim como aprendemos com alguém, nos dispormos a compartilhar aquilo que já sabemos.
O conhecimento adquirimos através dos estudos, conversas, diálogos com pessoas diferentes, leitura de livros, viagens, cujos temas vamos identificando, ouvindo palestras, participando de cursos. A sabedoria com proveito, entretanto, fica caracterizada quando o conhecimento é aplicado. Aprendemos para praticar, e enquanto isso, se é modelo, exemplo vivo do conhecimento que portamos. Se aprendemos sobre benevolência, ensinamos benevolência praticando benevolência em sentimentos, pensamentos e ações. E quanto mais exercitamos o que já conhecemos, mais sábios nos tornamos. O sábio traz em si a percepção certa sobre as coisas, sobre as pessoas e sobre as situações criadas pelos seres humanos como nós mesmos, e consegue aplicar devidamente em benefício de todos, integrando-se no grande movimento de dar e receber, ao qual estamos intrinsecamente ligados. André Luiz, em suas narrativas das experiências vividas no mundo espiritual, narra-nos no livro No Mundo Maior, capítulo 20, suas impressões ao se deparar com o avô desencarnado e que encontrava-se em grande desequilíbrio no mundo espiritual. André estava naqueles campos onde se encontrava o avô para uma semana de estudos e apontamentos sobre a mente humana, mas ao se deparar com o sofrimento do avô, que lhe apertou e sensibilizou o coração, conclui que a pesquisa, naquele instante, cedera lugar à meditação. O raciocínio cedera lugar ao sentimento. E ele ainda pensa que recolhera extenso material referente às manifestações da mente, obtendo valiosas conclusões para definir os desequilíbrios da alma. Examinara diversos doentes com os quais travara relações, identificara moléstias cujas causas se prendiam às mais profundas e menos conhecidas raízes do espírito. Entre as novidades, porém, encontrara um enfermo que me transferira, diz André, da ardente curiosidade intelectual às acuradas reflexões no tangente ao destino do ser. Reconhecia agora que para conseguir a sabedoria com proveito era indispensável adquirir amor. Poderia, em verdade, ter avançado muito no domínio dos conhecimentos novos, conquistando simpatias prestigiosas, renovando as concepções da vida e do universo, melhorando-as. No entanto, de que me valeriam, pensava ele, semelhantes troféus se não me fosse possível socorrer um benfeitor em dificuldade? O instrutor Calderaro, na mesma obra supracitada, nos ajuda a entender a questão, quando afirma que, se o conhecimento auxilia por fora, só o amor socorre por dentro. Com a nossa cultura, retificamos os efeitos quanto possível, e só os que amam conseguem identificar as causas profundas. O conhecimento pode pouquíssimo, comparado com o que o amor pode sempre. Em nossa jornada evolutiva e em nossa condição espiritual, estagiando em um mundo de provas e expiações, Santo Agostinho, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, vai nos ensinar que em nosso orbe temos de lutar ao mesmo tempo com a perversidade dos homens e com a inclemência da natureza, duplo e árduo trabalho que simultaneamente desenvolve as qualidades do coração e as da inteligência. É assim que Deus, em sua bondade, faz que o próprio castigo redunde em proveito do progresso do espírito. É preciso, pois, para ter sabedoria com proveito, adquirir amor. Se, como vai nos dizer Lázaro em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, bem-aventurados os brandos e pacíficos. Se, como ele nos diz, a virtude da nossa geração tem sido a atividade intelectual e nosso vício a indiferença moral, ou seja, a falta de amor, cuidemos de equilibrar as asas, acertemos o passo, submetendo-nos à lei do progresso, submetendo-nos à lei de amor. A inteligência não direcionada ao amor, através da vontade firme e vigilante, pode perder-se na enxovia da criminalidade, como nos diz o benfeitor Emmanuel e como resume Jesus em sua fala neste capítulo 14, ao destacar a perversidade, a maldade, a zombaria com que aquele homem que tinha conhecimento, mas não tinha amor, tratou o seu semelhante. Não poderíamos deixar de lembrar o apóstolo dos gentios, que em sua carta aos Coríntios afirma convictamente que
Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Concluímos por aqui dizendo uma até breve, pois na live continuaremos nossas reflexões com a ajuda da Dorcas, do Fabiano, do Ítalo, da Lana e de todos aqueles que com seus comentários enriquecem a discussão e somam para o aprendizado. Fiquemos todos em paz. Iniciaremos o nosso momento de oração com a poesia Anotação Fraterna, de Maria Dolores. Ouço-te, alma querida, a perguntar frequentemente: como vencer tanta barreira à frente, tanto empeço ao redor, tanta prova em caminho, tanta pedra a cercar-me, tanto espinho? Como entender o lar em conflito constante? Sinto-me qual formiga enfrentando um gigante, o gigante da dor em que me vejo. Por que lutar assim, se a paz é o meu desejo? Se posso responder-te, apenas digo: não te atormentes, coração amigo. A vida sobre a terra é internato na escola. O sofrimento que te desconsola em cada fase vale por ensino que te habilite à promoção a mais alto destino na conquista ideal da perfeição. Observa comigo a imensa caravana, os companheiros da família humana. Não acharás ninguém sem luta e sem problemas. Esse irmão, rente a nós, caminha nas algemas da enfermidade em que se desfigura. Aquele, a tropeçar na desventura, suporta a incompreensão dos seres mais queridos. Outro exige nos ombros doloridos, embora ocultamente, a cruz de quem governa muita gente, sem que o mundo perceba quanto dói o fardo que o mantém, preso ao nobre suor de quem serve e constrói para a extensão do bem. Outros se arrastam carregando tribulações em bando, filhos em lamentável rebeldia, buscando a fuga em marcha estranha e cega, voltando ao lar, depois pela senda sombria do presídio da angústia que os segrega, e amargas provações que surgem de surpresa, desânimo, penúria, abandono, tristeza. Entretanto, alma boa, não te revoltes, segue, ama, perdoa, aceita-te como és e trabalha onde estás. Obrigação cumprida é o caminho da paz. Sofre e abençoa, chora, mas porfia, aprendendo as lições de cada dia. A existência na terra é a subida escarpada e o dever nos recorda o símbolo da cruz. Segue e agradece a Deus a aspereza da estrada, que te eleva da sombra à exaltação da luz. E assim, Jesus, Mestre e amigo de todas as horas, te entregamos todo o nosso sentimento, enxergando as dificuldades que ainda existem em nós, enxergando as lutas, mas confiante no teu amor que jamais nos desampara, confiantes, sobretudo, no ensinamento maior que nos destes, do amor profundo da divina providência. Que possamos seguir sempre pelos caminhos da vida na certeza de que o teu carinho nos acompanha. Graças te damos, Mestre Jesus. Que assim seja.